As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal, e o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. Eu entendi isso. Não, isso eu sei. Mas o que eu quero saber é como é que o basilisco anda realmente circulando pelo castelo? A Hermione respondeu isso, pelos canos. Eu sei, mas eu não tô falando por onde que ele passa pela escola. Eu tô falando como é que ele realmente anda, que ele sai para petrificar as pessoas. Meritíssimos e meritíssimas, estamos aqui hoje com mais um Toga Voadora um pouquinho diferente, porque hoje não temos aqui um tema que será sorteado para vermos quem vai ser defesa e acusação. Hoje a nossa caríssima promotora está aqui para propor uma ação que partiu de um questionamento pessoal. O que eu trago para vocês é uma ação direta de furo. O que é isso? Eu achei um possível furo na história da Câmara Secreta e eu vim trazer aqui pra gente discutir nesse tribunal e decidir se isso é realmente um furo ou não. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos, este vídeo conterá spoiler. Eu que propus, eu vou começar fazendo a acusação. Como contra fatos não há argumentos, eu vou trazer pra vocês o livro A Câmara Secreta. Devemos estar a quilômetros abaixo da escola, disse Harry, sua voz ecoando no túnel escuro. Provavelmente debaixo do lago, sugeriu Ron, apertando os olhos para enxergar as paredes escuras e limosas. Nós estamos falando da Câmara Secreta. É o lar do monstro deixado por Salazar Sonserina na escola de Hogwarts, quando ele brigou com os outros fundadores porque não queria que a escola aceitasse todos os tipos de bruxo. Ele só queria aqueles que fossem de sangue puro. A questão é, se o basilisco anda pela escola pelos canos, e que eu saiba os canos ficam dentro das paredes, como é que ele sai para petrificar as pessoas? Para matar, que era a intenção dele. Ele atravessa paredes? Ele sai andando pelo banheiro, que é a entrada principal da câmara? Como é que uma cobra gigante anda pelo colégio sem ninguém perceber? A luz deslizou pela pele de uma cobra gigantesca, colorida e venenosa, que se encontrava enroscada e oca no chão do túnel. O bicho que se desfizera dela devia ter no mínimo uns 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento! Além do trecho do livro, a gente sabe que o basilisco é uma criatura mitológica. Tem referências a ele na Bíblia, na mitologia grega. Ele é um ser mítico muito antigo, que surge de um ovo de galinha chocado por uma rã. Sim. E em todas as descrições, nós temos falando sobre uma criatura enorme. Ou seja, não dá para ele sair por um vaso sanitário. Veja bem, se ele anda pelo encanamento, vamos entender que o encanamento está ligado a um fosso, a um vaso sanitário, a uma pia. Como é que um bicho de 6 metros está saindo de uma pia, de um vaso sanitário? E ninguém viu. Hogwarts, a escola super povoada que é, ninguém vê um bicho andando nos corredores. Não dá, não existe possibilidade. Aí você pensa, não, mas ele tá saindo por ralos. Hogwarts deve ter ralos. Tá bom, você tem um ralo. Ele não é uma serpentezinha, né? Não tem 10 centímetros de diâmetro. Baseado nos filmes e nos livros, o basilisco era enorme também na espessura, ainda porque ele era uma criatura que metia medo. E já que não dá para ele sair de pias, de vasos sanitários, a outra única opção que resta para o basilisco sair e passeando pela escola para matar os alunos seria ele sair pela entrada da câmara, o banheiro da Murta que geme. Enquanto estavam tendo ataques, a Hermione, o Harry e o Ron passaram meses fazendo uma poção polissuco dentro daquele banheiro. A Murta que geme mora lá. Como é que ela nunca viu o basilisco? Ela teria sido petrificada, pelo menos. Não tem lógica. Não tem como o basilisco andar por Hogwarts. A Câmara Secreta não existe. Acabou. O monstro da Câmara Secreta nunca existiu. Foi tudo uma farsa. No fim do 7º livro, Harry acorda e descobre que estava dormindo. Esse tempo todo.
Bom, então hoje eu fiquei com a parte de defesa, não é? Difícil. Realmente difícil porque, para conseguir construir aqui hoje meus argumentos, eu tive que ir muito além do que a J.K. Rowling deixa explícito nos livros, né? Mas se tem uma coisa certa sobre qualquer obra de ficção, é que existe muita coisa ali que pode estar implícito e muita coisa que a gente pode presumir. Quais foram as vítimas do basilisco durante o período de Harry Potter e a Câmara Secreta? A primeira vítima, na verdade, foi bem antes de quando Harry estava em Hogwarts. Lá nos anos 40, a primeira vítima dele foi a Murta que Geme. No período durante o livro da Câmara Secreta, nós tivemos a Madame Nora, o Colin Creevey, o Justino, o Nick quase sem cabeça, a Hermione e a Penelope Clearwater. A Penelope Clearwater não é uma das vítimas nos filmes, mas nos livros ela é petrificada junto com a Hermione lá na biblioteca. Bom, a Murta que Geme, que é a primeira vítima, ela foi petrificada no próprio banheiro. Pode continuar, eu tô procurando mais argumentos, vai lá. Ela é petrificada no próprio banheiro, certo? No banheiro onde ela vive agora depois de morte. Essa morte não trouxe muita dificuldade para o basilisco, é óbvio. Ele saiu pela entrada principal da Câmara Secreta. Isso fica claro no trecho do livro e do filme, em que ela diz que quando morreu, viu os olhos do monstro próximo à pia. Então entendemos ali que, pelo menos neste momento, a saída que o basilisco usou foi a pia do banheiro da Murta que Geme. Os filmes colocaram na nossa cabeça uma imagem um pouco exagerada sobre a pia da Câmara Secreta. Se você pegar o trecho que fala sobre a entrada no banheiro, fala simplesmente isso. A pia simplesmente se moveu e revelou ali uma entrada para um túnel. Já no filme, eles mostram um círculo de pias ali que se movimentam com um barulho enorme, acompanhados por aquela trilha sonora. Se nós formos pegar apenas a velocidade contida nos livros, dá pra gente entender que a entrada principal ali no banheiro é uma entrada discreta, uma entrada que não faz tanto barulho. Sendo assim, é perfeitamente entendível que a Murta que Geme não escute todas as vezes em que a pia se abre. Mas como assim? Ela não escuta, mas ela não vai ver? É aí que vamos para outra coisa que também é citada o tempo todo nos livros. A Hermione, durante a Câmara Secreta, cita várias vezes que a Murta que Geme estava sempre dentro do boxe chorando. Ela estava dentro do boxe chorando quando ela morreu. Por isso, é perfeitamente entendível que a Murta que Geme não veja o basilisco quando ele sai. E aí o Harry e a Hermione, quando eles estavam lá fazendo as poções. Durante o livro da Câmara Secreta, em nenhum dos momentos em que houve ataque de basilisco, eles estavam fazendo a poção dentro do banheiro. Se a gente for observar então, a Murta que Geme viver dentro do banheiro não é uma falha da J.K. Rowling, é uma sacada de gênio. Por quê? Outra coisa que é citada também pela Hermione durante o livro inteiro da Câmara Secreta. Nossa, essa Hermione é o máximo. Que o banheiro da Murta que Geme estava sempre vazio, porque nenhuma menina usava o banheiro porque sentiam medo, não gostavam do gemido da Murta que Geme. Ou seja, ela garantiu que aquele banheiro fosse sempre deserto. É possível que o basilisco saia por lá e ninguém veja? Sim. Tá, mas aí ele fica passeando por Hogwarts sem ninguém ver. Mas eu disse que essa era a única maneira do basilisco sair? Eu não disse. Vamos então às outras vítimas. A Madame Nora. Se o basilisco tivesse saído do banheiro, não teria que andar uma distância muito grande, porque o local onde ela foi petrificada ficava no mesmo corredor do banheiro. Aqui nós temos até uma questão que às vezes confunde um pouco os leitores, se esse local seria o primeiro andar ou o segundo andar. Em algumas das versões em português a gente pode achar um erro de coerência, porque fala que o local onde a Madame Nora foi petrificada era no andar do banheiro, mas fala que esse era o segundo andar e que o banheiro era o primeiro andar. Mas isso acontece por causa de um erro de tradução que teve da versão britânica para a versão americana. O Colin Creevey, tudo que a Minerva diz quando traz é que ele foi encontrado nas escadas, numa das escadas que ficaria ali também, entre o primeiro, segundo e terceiro andar. O Justino e o Nick quase sem cabeça não menciona qual é o andar que eles estão. Mas eu dei uma olhada no capítulo, e no mesmo capítulo diz o seguinte, que quando a Minerva encontrou o Harry lá, ela leva ele pelo mesmo corredor até chegar na gárgula que leva para o escritório do Dumbledore. E essa gárgula, de acordo com os outros livros, ela fica no terceiro andar. Então entendemos que os dois estavam no corredor do terceiro andar. E a Hermione e a Penelope Clearwater foram encontradas perto da biblioteca, que fica no primeiro andar. Se formos observar o mapa de Hogwarts,
o primeiro, o segundo e o terceiro andar, eles ficam um logo abaixo do outro. Se fôssemos falar que o basilisco percorreu ali essa distância, não seria uma coisa do tipo ele sair do banheiro para ir lá pro campo de quadribol. Foi uma distância pequena ali, de um andar para o outro. Uma coisa que não é assim muito ilógica. É importante ressaltar que uma coisa que é sempre muito clara, tanto nos livros quanto nos filmes, é que Hogwarts é cheia de lugares desertos. E a J.K. Rowling sempre descreve com precisão, nessas cenas em A Câmara Secreta, que os locais onde eles foram encontrados petrificados, naquele momento estavam desertos. Como exemplo, nós podemos ver que a maioria dos ataques ou ocorre à noite, ou então em algum momento que estava tendo um evento onde muitas pessoas da escola estavam presentes, como um jogo de quadribol ou a festa de Dia das Bruxas. Mas ainda assim, não é engraçado pensar na ideia do basilisco saindo lá do banheiro e descendo as escadas de um andar para o outro? Sim, um pouco bizarro. Muito. É aí que chegamos no seguinte ponto. A Câmara Secreta foi planejada. Salazar Sonserina montou um plano ali para que o basilisco pudesse matar os alunos. Se ele planejou para isso, você acha mesmo que ele colocou uma entrada só pelo banheiro? Sim. Muito pouco provável. Acho Inclusive, eu encontrei um mapa que não é oficial, é feito, mas que coloca como ali suposições de locais por onde o basilisco poderia sair. Edição, coloque o mapa, por favor, na tela. Não, edição, tira o mapa. Por favor, como é que eu não sabia da existência desse mapa antes? Tô pagando carão aqui. A ideia do mapa é muito simples. É que exista a Câmara Secreta. Da Câmara Secreta, o basilisco percorre ali aquele caminho que é como se fosse um escorregador. E o escorregador não só se conecta ao encanamento da escola, como teriam ali várias aberturas nesse encanamento. Sim, é apenas uma suposição. Vamos lembrar o seguinte: Hogwarts é cheia de passagens secretas, das quais os professores não têm nem conhecimento. Seria super fácil para o Salazar Sonserina, que foi um dos fundadores, deixar ali algumas passagens entre o primeiro e o terceiro andar que permitiriam que o basilisco andasse pelo encanamento e saísse por uma dessas passagens. Hipótese, é tudo hipotético. Não... Bom, mas a gente está trabalhando com o que existe de verdade, fatos. Eu quero fatos. Mas vamos pensar então em um fato. A Câmara não só foi planejada pelo Salazar Sonserina, mas o basilisco era controlado por Tom Riddle. O Tom Riddle, ele tinha noção do que estava acontecendo pela escola através dos olhos da Gina. Ele conseguia ter um controle sobre a Gina e fazer com que a Gina indicasse para o basilisco quem ele iria matar. É aí que chegamos no ponto principal. O basilisco não saía andando pela escola procurando uma vítima, caçando aleatoriamente. Tom Riddle e a Gina aguardavam que a pessoa estivesse sozinha e aí sim direcionavam o basilisco até lá para que ele pudesse matar. Até porque, vamos pensar o seguinte, a lista que o Tom Riddle queria matar não era exatamente ali aquelas pessoas. O Justino, o Colin Creevey, tinham muitos outros sangue ruins em Hogwarts. Ele atacou os sangue ruins que em algum momento ficaram sozinhos em determinado lugar. Não é algo do tipo, você precisa matar o Colin Creevey, saia por aí procurando ele. Não, não é isso. O Colin Creevey estava andando e ficou sozinho. Sim. O Colin Creevey é um sangue ruim. Vai, basilisco, mata ele. É tipo isso, entendeu? Vai! Basilisco, meu, escolha você! Se o basilisco fica andando por aí, por que ninguém nunca viu ele? É por isso, é porque o basilisco não fica andando por aí. Ele sai rapidamente para atacar e depois volta. Porque a função de procurar a vítima e saber onde a vítima está, essa função era feita pelo Tom Riddle controlando a Gina. E vamos logo para as vias de fato, porque pra mim isso aí foi tudo... Solta 60 segundos, vai. Deathmatch. Não tem sentido. São hipóteses, não tem nada a ver. A gente quer trabalhar aqui, ó, no que tá escrito, no que tá no fato, no cânone dos livros. Eu trouxe um mapa. Fan-made, igual da Cursed Child. Não vai. J.K. Rowling aceitaria o meu mapa. Não aceitaria. Porque, além disso, a gente tem mais um problema. Como assim? A enorme cobra de um verde luzídio e venenoso, grossa como um tronco de carvalho. Reforça essa parte, edição. Tronco de carvalho. Não, a gente não tem como essa cobra ficar passeando, que seja do primeiro ao terceiro andar. Alguém teria visto.
O basilisco era invisível. Pronto. Ele era Ele invisível. também atravessava a parede. Ele era invisível e atravessava a parede. Ótimo. Não, mas eu tenho as aberturas dos locais de Hogwarts pelo Não, caminho. mas esse negócio não é esse. E acabou o tempo. Não acabou. Você É, trouxe sim. esse mapa, eu não sabia desse mapa. Não, tá valendo. Porque não tem sentido. Você tá aí. Acabou o tempo, velho. Não, que acabou o tempo. Você trouxe um mapa, eu não sabia. Princípio do contraditório, ampla defesa, joga no lixo. Joga no lixo, é desse jeito mesmo. Não, enfim, o que eu tava falando, porque preciso da minha regra. Como assim não tinha ninguém patrulhando os corredores? Eles deixam bem claro que a partir do momento que tem os ataques, todo mundo fica em alerta. Tem professor patrulhando os corredores. E nos outros livros mesmo, sem estar em ataque, tem monitor que fica cuidando disso. Em momento de jogo, que tá todo mundo fora da escola, nos fins de semana, eles evitam que os alunos fiquem nos corredores. E como assim, no ato desses acontecimentos, você não tem ninguém andando pela escola para ver uma cobra com 6 metros de comprimento, grossa como um tronco de carvalho, atacando alunos? Pronto, agora a gente pode terminar o vídeo de Mas, fato. Juiz, você pode ignorar tudo isso, porque existe um cronômetro aqui e ele já devia acabar Não tá valendo. há 2 minutos Não. atrás. E chegou a hora do veredito e eu vi os argumentos dos dois e eu acho que realmente é muito difícil que um animal que seja tão largo quanto um tronco de carvalho possa passar tão facilmente assim pela tubulação, passar por uma pia e passar despercebido pela escola. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que Hogwarts é cheia de passagens secretas e ele é um animal mágico, então beleza, não tem nada sobre o basilisco que diga que ele pode passar por lugares muito estreitos, mas também não tem nada que diga que não possa ter alguma coisa que faça com que ele passe mais despercebido. A gente não sabe que tipo de magia preventiva pode ter sido colocada ali para ele passar despercebido ou para ele passar por lugares menores. Por exemplo, tem no carro do Sr. Weasley que parece muito menor por fora. Pode ter alguma coisa que faça com que ele passe mais despercebido ali, não sei o que. Então, pelos poderes de Grayskull a mim investido, sentencio a favor da defesa e declaro que o basilisco não é um furo em Harry Potter. Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e eu tenho um canal com esse mesmo nome, Mikan, M-I-K-A-N-N-N. Nesse canal eu falo de várias nerdices, falo de animes, falo de games, falo de Game of Thrones e falo também de Harry Potter, então se você gosta desses assuntos, por favor vá lá conhecer, o link vai estar em algum lugar aí que o Felipe vai colocar no vídeo. E eu queria agradecer muito o convite de vocês, foi muito legal ter participado e eu gostei desse assunto. Eu nunca tinha parado pra pensar que o basilisco poderia ser um furo em Harry Potter. Foi legal pesquisar sobre isso, também gostei dos argumentos que vocês usaram. Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Muito obrigado, Mikan, por esse julgamento brilhante e coeso. Há controvérsias, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. É muito bom ter você aqui e a gente espera que surjam outras oportunidades pra gente estar trabalhando junto de novo. Mas é isso, gente. Se você acha que o basilisco é sim um furo no roteiro, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você não acha, também curta o vídeo, se inscreva no canal. De qualquer forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e se quiser interponha o seu recurso aí nos comentários. Até mais! Tchau, gente! Não aceito. Eu passei anos pensando nesse tema, montando meus argumentos.